Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. E hoje eu estou aqui para dar seguimento ao nosso estudo de Direito Penal. Na semana passada, eu iniciei o estudo do Direito Penal com vocês, falando sobre os princípios, princípio da legalidade, seus desdobramentos, reserva legal, anterioridade, taxatividade. Falei também sobre a lex missior e a lex gravior. Lex gravior, novatio legis incriminadora e novatio legis impeius. A lex missior, novatio legis in melius e abolitio criminis. Tudo isso foi conteúdo da nossa primeira aula, em que eu tratei da teoria, da parte introdutória do Código Penal e depois um bloco de resolução de questões. Então, para você que está chegando agora nesse bloco e não assistiu a aula passada, eu já aconselho você pausar esse vídeo, deixar aberto, abre o nosso vídeo inicial, assiste a parte introdutória do Direito Penal para poder se situar no conteúdo da aula de hoje, que eu vou falar para vocês sobre o tempo do crime e a aplicação da lei penal no espaço. Então, galera, vamos para o que interessa, e o que interessa é o conteúdo da aula de hoje, assim como aconteceu na aula passada, divisão em dois blocos, prática de questões no segundo bloco e as teorias no nosso primeiro bloco. Olha só, galera, a respeito do nosso conteúdo da aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre o tempo do crime e a aplicação da lei penal no espaço. Então, olha só, vamos dar seguimento. Galera, o tempo do crime. Se nós formos buscar no artigo 4º do Código Penal, o artigo 4º do Código Penal diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Da análise desse dispositivo legal do Código Penal, a gente tem a teoria da atividade, que foi a teoria adotada pelo Código Penal no tocante ao tempo do crime. E aí, o que eu estou querendo dizer com o tempo do crime, o momento da conduta, da ação ou da omissão? Galera, para isso, todo esse contexto e essa explicação que eu estou dando, para que a gente possa verificar a imputabilidade do agente em decorrência da prática daquele crime por conta da sua conduta. O que eu estou querendo dizer? Vou transformar isso em exemplo. Olha só, o indivíduo que, com 17 anos, dá início a um ato infracional análogo ao crime de extorsão mediante sequestro, que está lá no artigo 159 do Código Penal, que é um crime permanente. E durante a permanência, ele completa 18 anos. Nesse caso, nós não vamos mais falar na aplicação do ECA e na representação por ato infracional e julgamento na vara da infância e da juventude, mas sim a aplicação do Código Penal e o julgamento em vara criminal comum. Por quê? Porque é um crime permanente e durante a permanência ele completou 18 anos. E aí a gente aplica o tempo do crime, como a teoria da atividade, no momento em que se iniciou essa consumação desse crime, que é um crime permanente, no momento em que ele passou dos 17 para os 18 anos. Então, o que acontece? Nós temos outros exemplos. Se o indivíduo dá início à conduta, ao ato infracional, do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343, que tem 18 verbos nucleares e incide na questão do ter em depósito, nesse momento, se o indivíduo completar 18 anos durante essa permanência, ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Não há mais que se falar na incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá, galera? Assim acontece também com o crime de receptação. Crime de receptação na modalidade ocultar também é um crime permanente, em que o indivíduo, sabendo da origem criminosa daquele bem que ele possui, está ocultando consigo aquele bem, e ele inicia isso com 17 anos, passa para os 18 e ele continua com aquilo oculto consigo, nesse caso nós também vamos ter a incidência do Código Penal no tocante ao crime de receptação, não havendo mais que se falar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, como eu falei para vocês aqui, galera, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A dicção do artigo 4º, a teoria da atividade, que foi adotada pelo Código Penal para testar o tempo do crime. Aqui no artigo 13, galera, e na súmula 711 do STF, a súmula 711 do STF eu falei para vocês nas aulas passadas. A súmula 711 do STF é aquela que diz que se aplica a lei penal mais grave quando há permanência ou continuidade delitiva. E o artigo 13, galera, ele vai ser objeto das nossas próximas aulas quando eu falar para vocês sobre a relação de causalidade. E aqui estão os exemplos que eu acabei de falar para vocês sobre a verificação da imputabilidade do agente em razão do tempo do crime. A extorsão mediante sequestro e a permanência, o tráfico de drogas na modalidade ter em depósito, a receptação na modalidade ocultar, data da conduta e novatio legis impeius ou ainda novatio legis incriminadora. Vou dar um exemplo para vocês, galera. Eu falei na aula passada para vocês
quando eu estava falando sobre lex gravior, que eu falei da novatio legis incriminadora, veio para o ordenamento jurídico, ao final do ano passado, a Lei 13.718, que alterou os títulos, alterou os crimes contra a dignidade sexual lá no Código Penal. Então, o que acontece? Especificamente nessa lei, veio o crime de importunação sexual, por decorrência de condutas que eram praticadas nos grandes centros urbanos do nosso país, em que o indivíduo, para satisfação de lascívia, ele acabava se masturbando e ejaculando dentro de transportes públicos em passageiros ou passageiras, e aí, nesse momento, incidia a contravenção penal do artigo 61 da LCP. Nós não tínhamos um crime específico para tutela pelo grau de gravidade da conduta do agente. E aí, o que aconteceu? Se esse indivíduo, por exemplo, praticasse essa conduta hoje e amanhã entrasse em vigor a Lei 13.718, essa lei ela não poderia retroagir para alcançar esses fatos passados. Tá? Isso foi objeto da nossa aula passada e que se aplica também aqui no tempo do crime no tocante à teoria da atividade. Aqui também o homicídio contra maior de 60 anos, galera. Se a gente verificar lá no artigo 121, parágrafo 4º, parte final, o indivíduo que tem 18 anos, por exemplo, ele pratica um homicídio, uma tentativa de homicídio contra um indivíduo que tem 59 anos. E esse indivíduo depois acaba falecendo, completa 60 anos, no momento da conduta esse indivíduo tinha 59, então não há que se falar na majorante do indivíduo maior de 60 para a aplicação, levando-se em conta o momento da ação ou da omissão do agente criminoso. Então, vamos seguir aqui com o nosso estudo. Olha só, galera, introduzindo a lei penal no espaço. Aqui nós temos a subdivisão em 3 tópicos. Primeira coisa, a territorialidade. O que é a territorialidade? A territorialidade é a aplicação da lei penal brasileira aos crimes praticados no território brasileiro. O lugar do crime, eu vou falar para vocês depois, no artigo 6º, sobre a teoria da ubiquidade. E vou falar também sobre a extraterritorialidade, condicionada ou incondicionada, tá? Que está no artigo 7º. Galera, aqui, ó, como eu disse para vocês, o lugar do crime, artigo 6º, e a extraterritorialidade, que aí vai ter a modalidade condicionada e incondicionada. Aí o artigo 7º é o fenômeno, como eu falei para vocês, pelo qual a lei brasileira se aplica a fatos ocorridos fora do território nacional. E aqui nós temos o caso do Neymar, galera. O que aconteceu? Uma suposta acusação de estupro que teria acontecido em Paris. Foi um fenômeno que aconteceu fora do território brasileiro, mas que nós vamos aplicar à lei brasileira. Por quê? Isso tá tramitando em São Paulo. Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Galera, olha só. Seguindo, lugar do crime. Se a gente pegar o artigo 6º do Código Penal, que diz respeito ao lugar do crime e a teoria adotada pelo Código Penal, a gente vai ver o seguinte. O artigo 6º diz o seguinte: considera-se lugar do crime o momento da ação ou da omissão, no todo ou em parte, onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Aqui, galera, o artigo 6º, ele está preocupado com os crimes à distância. O que são os crimes à distância? São aqueles crimes que atingem o território de um ou mais países. Então, o que acontece? A gente não pode confundir o artigo 6º do Código Penal, que adotou a teoria da ubiquidade para discorrer acerca do lugar do crime, com as regras de competência do artigo 69 e seguintes do Código de Processo Penal, que vão ser objeto de análise nas nossas próximas aulas, quando eu falar para vocês sobre a competência e sobre o foro competente para julgamento dos crimes, que em regra lá no processo penal é o lugar da infração, mas como eu disse, vai ser objeto das outras aulas. Mas eu só quero fazer esse paralelo para que a gente não confunda o lugar do crime com as regras de competência. O legislador, no artigo 6º, ele ficou preocupado justamente com a questão dos crimes à distância, que eu expliquei para vocês, que é quando há a violação de território de um ou mais países. Por exemplo, um roubo que se inicia em Foz do Iguaçu e atravessa a fronteira do Brasil com o Paraguai e vai se consumar lá no Paraguai, nesse caso nós temos a aplicação da lei brasileira, porque foi um crime praticado à distância. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, como eu disse, galera, o artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. E aí aqui nós temos a teoria da ubiquidade ou teoria mista, que foi adotada pelo Código Penal para atestar o lugar do crime, não o tempo do crime aqui, galera, o lugar do crime. E aí o que acontece? Atenção com o artigo 63 da Lei 9.099, aqui, para a lei do juizado especial criminal, o lugar do crime é o local da consumação, tá?
E aí o que aconteceu aqui? Ó, como eu expliquei para vocês, a preocupação do legislador foi estabelecer quais crimes podem ser considerados como ocorridos no Brasil, tendo como consequência a aplicação da lei brasileira, que são os crimes à distância. E aí o exemplo que eu dei para vocês, Foz do Iguaçu, um roubo que se inicia em Foz do Iguaçu e se consuma no território do Paraguai, vai ser aplicada a lei brasileira. E também a nota importante que eu falei para vocês aqui, para que não haja confusão entre o lugar do crime e a regra de relevância de fixação do foro competente, que é a matéria do Código de Processo Penal, do artigo 70 a 91 do Código de Processo Penal. Então, olha só, vamos seguir. A extraterritorialidade incondicionada, como eu falei para vocês, que é quando se aplica a lei penal a fatos praticados no exterior, independente de qualquer condição. E aí aqui eu vou mostrar quais são as hipóteses de aplicação da extraterritorialidade incondicionada no Código Penal. E aí a extraterritorialidade condicionada, galera, que aí depende do concurso de várias condições para que a gente possa ter a incidência da lei penal. Então vamos lá, ó. O que acontece? Princípios aplicados à extraterritorialidade. Sempre que a gente for falar em extraterritorialidade, a gente vai ter que levar em conta todos esses princípios para que a gente tenha noção de quais foram os bens jurídicos violados e que estão dispostos no artigo 7º para fazer essa ligação para a aplicação da extraterritorialidade incondicionada ou condicionada. Então, o primeiro princípio que nós temos aqui é o princípio da justiça universal ou cosmopolita, que é dos crimes graves que atingem bens jurídicos cuja proteção ele interessa a toda a humanidade. Aqui nós temos o exemplo do genocídio, galera. Genocídio, tá? Nesse caso, nós vamos aplicar o princípio da justiça universal ou cosmopolita pelo genocídio, tá? Aí nós temos o princípio real, proteção ou da defesa, que é quando viola um bem jurídico de relevância nacional. Isso aqui vai ficar muito fácil de verificar quando eu mostrar as hipóteses para vocês da extraterritorialidade. O princípio da nacionalidade ou da personalidade, que é aquele que vincula a aplicação da lei brasileira a fatos que envolvam os brasileiros, seja na condição de sujeito ativo, o princípio da nacionalidade ativa, ou de sujeito passivo, o princípio da nacionalidade passiva. E o princípio da bandeira ou representação, que é os fatos ocorridos a bordo de embarcações ou aeronaves brasileiras privadas. Aqui, galera, nós não podemos falar em embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro, porque aí nós estaríamos falando de extensão do território brasileiro. Essa definição está no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Então, nesse caso aqui, para aplicação do princípio da bandeira, eu tenho que falar de embarcações e aeronaves privadas, tá? Seguindo, galera, então aqui, ó, a gente entra nas modalidades de extraterritorialidade incondicionada e acondicionada. Então, como eu disse para vocês, no artigo 7º, ficam condicionadas à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, tá? O inciso 1º, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Aqui nós temos a incidência do princípio real, que é aquele que tutela bens jurídicos de interesse nacional. Contra o patrimônio, fé pública dos entes federativos. Aí aqui a gente tem também a administração pública direta e indireta, as suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Por que é o princípio real? Porque tutela um bem jurídico de interesse nacional. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Princípio real, mesma coisa, tutela de bem jurídico de interesse nacional. Aqui, galera, ó, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, princípio da justiça universal. O que eu disse para vocês? Que são aqueles crimes que interessam, a tutela interessa a toda a humanidade. E aí a gente vai já para extraterritorialidade condicionada. Na extraterritorialidade condicionada, a gente está falando lá no inciso 2º dos crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Mesma coisa, princípio da justiça universal, aqueles em que o bem jurídico tutelado, ele interessa a toda a humanidade, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu apagar aqui e colocar aqui embaixo. Humanidade, tá, galera? Então, ó, o que vai acontecer? Quando eu falei para vocês sobre o princípio da nacionalidade ativa ou passiva, os praticados por brasileiros, aí a gente vem para a nacionalidade ativa e os praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras quando em território estrangeiro e não sejam julgados. Princípio da bandeira, que eu falei para vocês, que está ali na lousa, no slide da lousa passada. O que acontece? Parágrafo 3º. A lei brasileira ela também se aplica ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Isso aqui é o princípio da nacionalidade
passiva, galera, tá? Então, esses princípios aqui, ó, eles ficam fáceis de se verificar no tocante à análise do dispositivo legal, da análise fria da lei dos dispositivos e das regras que estão no artigo 7º, inciso 1 e 2 do Código Penal. Vamos seguir aqui, galera, olha só. Como eu falei aqui para vocês, ó, nos casos de extraterritorialidade, a lei penal brasileira ela vai ser aplicada mesmo que o agente tenha cumprido pena pelo mesmo fato no exterior. Aqui nós temos uma regra que está lá no artigo 8º do Código Penal. Se for extraterritorialidade condicionada, o cumprimento da pena no estrangeiro, ela impede a aplicação da lei penal brasileira. Agora, se eu estiver falando de extraterritorialidade incondicionada, a solução, como eu disse para vocês, ela está lá no artigo 8º, que vai falar o seguinte, que a pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa ou nela é computada quando idêntica. Então, o que acontece? Se a pena cumprida no estrangeiro, ela vai ser descontada ou computada a pena imposta no Brasil. O desconto, ele é feito quando as penas são de mesma natureza. Por exemplo, reclusão e reclusão. O indivíduo ele tem uma pena de reclusão pelo mesmo fato. Lá no exterior, ele foi condenado a 4 anos. E aqui no Brasil, por esse mesmo fato, ele foi condenado a 8 anos. Como são penas de mesma natureza, aqui no Brasil ele não vai precisar cumprir os 8, sendo que ele já cumpriu 4 no exterior. Então ele vai cumprir apenas 4 aqui no Brasil. Agora, nós temos que ter cuidado, por exemplo, com os crimes que no exterior são punidos com pena de morte, porque se for executada a pena de morte no exterior, aqui no Brasil nós vamos extinguir a punibilidade, nós não temos como fazer o desconto e o cômputo da pena nesse fato praticado aqui no Brasil, que foi praticado no exterior e lá foi punido com pena de morte, e aí aqui, executada a pena de morte, extingue a punibilidade no Brasil. Olha só, como eu falei para vocês, ó, pena imposta e executada, pena de morte imposta e executada no estrangeiro, aqui no Brasil vai haver extinção da punibilidade. Aí, galera, nós temos a eficácia da sentença estrangeira. Galera, a eficácia da sentença estrangeira nada mais é do que uma parceria entre o Estado brasileiro e os Estados estrangeiros. O processo de conhecimento, ele tramita no Estado estrangeiro e ele é executado aqui no Brasil. E nós temos 2 efeitos da execução da sentença estrangeira aqui no Brasil. Olha só, primeira coisa, procedimento tomado entre o país estrangeiro e o Brasil. Como eu disse para vocês, a parceria entre Estado brasileiro e Estado estrangeiro. O processo de conhecimento ele vai tramitar no estrangeiro e a execução vai se dar aqui no Brasil. Porque os efeitos decorrentes dessa sentença penal que vai ser executado só são 2. O confisco de bens e a sujeição à medida de segurança. Só que essa sentença ela tem que ser homologada por STJ e só vai haver homologação pelo STJ quando se verificar que a lei brasileira autoriza a aplicação desses mesmos efeitos no caso concreto. Se pelo STJ for verificado que não há como fazer essa homologação porque a lei penal brasileira não tem essas previsões similares à lei penal estrangeira, não há como fazer a homologação da sentença penal estrangeira aqui no Brasil. Essa é a regra aplicada no artigo 9º do Código Penal. Então, olha só, vamos dar seguimento aqui, ó, sobre as disposições finais dessa primeira parte introdutória do Código Penal. O que acontece, galera? Lá no artigo 10 a gente fala sobre a questão do prazo penal. Nós temos que ter em mente o que é prazo penal e o que é prazo processual penal. Primeira coisa, o artigo 10 do Código Penal, ele fala da contagem do prazo penal, que se trata de prazo material. Nesse caso, nós temos uma regra que é aplicada, qual seja, a gente inclui o dia do início e exclui o dia do final. Por exemplo, num caso de ação penal privada, em que o indivíduo tem o direito de queixa, o direito de representação, ele decai no prazo de 6 meses. Esse prazo de 6 meses ele começa a contar da data do conhecimento da autoria daquela prática delitiva. Ou seja, no momento em que o indivíduo sabe da autoria da prática delitiva, automaticamente esse dia, o dias a quo, ele inicia a contagem do prazo penal. E o dia final, ele é excluído. Por exemplo, se passados da data inicial, passados 6 meses, e o prazo final ele se esgotasse, por exemplo, num sábado, num domingo ou num feriado, esse prazo ele não pode ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Ele tem que ser atrasado para o primeiro dia anterior a esse feriado ou datas de sábado e domingo. O que acontece? Eu incluo o dia do início e excluo o dia do final. Diferente do que acontece com o prazo processual penal. O prazo processual penal, a gente já faz a inclusão
do dia final e a exclusão do dia do início. Então, o que acontece? Eu excluo o dia do início e incluo o dia do final. E aqui, se o prazo processual penal ele cair em domingo ou feriado, a gente vai prorrogar ele para o primeiro dia útil seguinte. E os prazos aqui são corridos, diferente do que acontece no processo civil, que os prazos são contados em dias úteis. Para o processo penal e para o direito penal, nós temos a contagem em dias corridos, inclui sábado, domingo e assim por diante. Tá, galera? Essa previsão do processo penal está no artigo 798, parágrafo 1º do CPP. Tá? E aí aqui nós temos também as frações não computáveis na pena que estão lá no artigo 12. O artigo 11 do Código Penal, ele diz o seguinte: despreza-se as frações de dia de pena de prisão e os centavos em pena pecuniária. Então, por exemplo, galera, olha só, se eu tenho, por exemplo, uma pena aplicada de 1 ano, 4 meses e 1 dia, por exemplo, no 1 ano, 4 meses e 3 dias, desculpa. Se eu tenho, por exemplo, essa pena aplicada e por uma causa de diminuição eu tenho que cortar esse prazo pela metade, o que eu vou ter? Eu vou reduzir esse prazo pela metade, eu vou ter um prazo de 8 meses e 1 dia e meio. Esse 1 dia e meio, esse meio eu corto fora, eu dispenso. E aí a pena final nossa, ela vai ficar em 8 meses e 1 dia. Vocês conseguiram entender? As frações de dia e de centavos na pena pecuniária, elas são dispensadas, elas não são computadas para finalidade de pena privativa de liberdade. Olha só, aí a gente tem o quê? Para fechar, o artigo 12 aqui, ó, a aplicação do Código Penal a leis especiais. O artigo 12 diz que o quê? Que as regras gerais do CP, elas vão se aplicar a todas as leis penais especiais, salvo se essas leis penais, elas dispuserem de modo diverso. Tá, galera? Nesse momento, nós encerramos o nosso estudo dessa primeira parte dos artigos do Código Penal. Nesse momento, a gente encerrou essa nossa primeira parte de estudo, lá do artigo 1º até o artigo 12. O artigo 13, como eu falei para vocês, que vai ser a relação de causalidade, e aí depois eu vou começar a falar sobre consumação, sobre tentativa, sobre dolo, culpa e etc., vão ser objeto das próximas aulas. Desistência voluntária, arrependimento posterior, arrependimento eficaz, tudo isso vão ser objetos das próximas aulas. Então, nesse momento, eu encerro essa parte com vocês. O que vai acontecer? Agora eu passo a um outro tema que diz respeito ao conflito aparente de normas, que também está dentro desse conflito de leis penais no espaço. Então, o que acontece, galera? O conflito aparente de normas, o que acontece? O conflito aparente de normas, ele como eu estou dizendo, é um conflito aparente. Não é que há um conflito propriamente dito entre duas normas penais, não. Nós temos um conflito aparente que acontece no momento em que eu tenho apenas um fato ou eu tenho uma conduta. Eu tenho duas normas que aparentemente incidem sobre esse mesmo fato e eu tenho essas duas normas penais vigentes. E aí eu tenho que ver quais são os critérios que eu vou utilizar para poder saber qual norma eu aplico e qual norma eu deixo de lado. O que acontece? Nós temos esses princípios para a solução do conflito aparente de normas. Que princípios são esses? Primeira coisa, especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. O princípio da especialidade é quando a gente tem uma relação de gênero e espécie. E aqui ocorre, galera, quando nós temos um dos elementos desse tipo penal especial, ele tem uma partícula especializante. O que eu estou querendo dizer para vocês? Por exemplo, eu tenho o crime de homicídio e o crime de infanticídio. Se, no meu exemplo, houve o matar alguém, mas o matar alguém aqui decorreu da mãe que mata o próprio filho logo após o parto, durante o período de puerpério, nesse caso, eu tenho o infanticídio, por essa partícula especializadora. E aí o tipo especial vai prevalecer sobre o tipo geral. Nós temos o outro princípio ainda, que é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele está falando sobre continente e conteúdo. O continente é o tipo penal maior, que é o tipo penal primário, e que em regra vai prevalecer. E eu tenho o tipo penal conteúdo, que é o menor, que é o chamado subsidiário, e que excepcionalmente ele venha a prevalecer sobre o subsidiário. E aí a subsidiariedade, galera, ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Expressa é quando o próprio tipo penal expressa que aquele tipo penal ele é subsidiário. Quando, por exemplo, o crime não constituir infração penal mais grave. Lá a gente tem um exemplo no artigo 132 do Código Penal. E aí nós temos também o artigo 303 do CTB. Isso é o princípio da subsidiariedade, relação de continente maior e conteúdo menor. Em regra, nós temos o primeiro tipo penal, o continente maior, prevalecendo e, excepcionalmente, o tipo menor, subsidiário, prevalecendo. Tiago, volta na lousa para mim, por favor. Olha só, aí a gente tem o princípio da consunção,
que é a relação meio e fim. E aí, onde é que a gente aplica a consunção? A gente aplica no crime progressivo e progressão criminosa, que eu já vou explicar para vocês o que é. O crime complexo, que é a fusão de tipos penais. Por exemplo, galera, o crime de roubo aqui do artigo 157. Qual é a fusão que eu tenho aqui no artigo 157? Isso aqui decorre do artigo 155, que é o furto, galera, tá? Deixa eu apagar aqui e escrever aqui embaixo, que tem mais espaço, vai ficar melhor. O artigo 157, galera, tá? Ele é a fusão do artigo 155, que é o furto, tá? Mais o artigo 146 do CP, que é o constrangimento ilegal. Essa é a figura da soma que resulta no tipo penal de roubo. O antefato impunível e o fato anterior destinado ao cometimento de um fato subsequente, aqui eu posso mostrar para vocês sobre o uso de documento falso. Dependendo da forma como a gente tem a falsificação ou o uso, a gente fala em antefato impunível ou pós-fato impunível. E aí o pós-fato impunível, que eu vou falar para vocês depois, quando está consumado o crime e o agente agride novamente o mesmo bem jurídico. Então, olha só, como eu estava falando para vocês sobre o princípio da subsidiariedade, o que acontece? Nós temos o crime progressivo e a progressão criminosa. O que é o crime progressivo e a progressão criminosa, que são duas figuras distintas, mas partem a respeito da questão do dolo do agente para a prática da conduta. Ou seja, se o indivíduo ele tem o dolo de praticar uma determinada conduta fim e ele atravessa um crime meio para praticar essa conduta, nós temos o crime progressivo. Por exemplo, o indivíduo tem o dolo de cometer um furto qualificado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Ele chega na residência de uma vítima, arromba a porta, entra na casa da vítima e de lá subtrai tudo que tiver à disposição ali na casa da vítima. O que vai acontecer? Nesse momento, eu tenho como crime meio desse crime progressivo, eu tenho a violação do domicílio. Nesse momento, como o dolo do agente já era direcionado à prática daquele crime fim, que é o furto qualificado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, eu vou aplicar aquele furto. Agora, diferente do que acontece no crime progressivo, o dolo do agente também é direcionado à prática de uma conduta. O problema é que durante a execução dessa conduta, um indivíduo altera o seu dolo e passa a praticar um crime mais grave. Por exemplo, o indivíduo tem o dolo de praticar lesão corporal contra uma pessoa e durante a lesão corporal ele não se satisfaz somente com o lesionar a vítima. E aí ele passa a agredir a vítima mais ainda e aí ele passa a entrar no animus necandi, que é o que a gente chama dolo de matar. E aí ele comete um homicídio contra aquela pessoa. Nesse momento nós temos um crime progressivo. A gente saiu da lesão corporal para o homicídio. E o indivíduo vai responder pelo homicídio. Quando eu falei aqui para vocês também sobre o pós-fato impunível, o indivíduo que causa dano ao objeto que foi subtraído, quando ele lesa novamente o bem jurídico no qual ele subtraiu, que é o patrimônio. Nesse caso, a gente não tem mais uma punição em decorrência dessa lesão, é um pós-fato impunível. Aí nós temos o princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade, galera, ele é aplicado para aqueles tipos mistos alternativos. O que acontece? O princípio da alternatividade, eu estou falando sobre os tipos mistos alternativos, como, por exemplo, a receptação, o tráfico de drogas, lá no artigo 33, que são tipos penais que têm vários verbos nucleares. O indivíduo pode incidir no verbo 1, no verbo 2, no verbo 3, no verbo 4, que, sobre o mesmo objeto material, no mesmo contexto fático, ele vai responder por crime único, tá, galera? Qualquer coisa que tenha ficado de dúvida a respeito dessa matéria, vocês podem deixar nos comentários desse vídeo aí embaixo, podem me mandar no Facebook, podem me mandar no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, entrem em contato comigo. E já curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, deixem o like aí, mostrem para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E agora a gente vai passar para o nosso segundo bloco, que é para a resolução de questões. Então, até daqui a pouco, galera. Valeu! Salve galera, estamos de volta para o nosso segundo bloco agora para a resolução de questões. Agora a gente vai rever
toda a matéria teórica do nosso primeiro bloco, a gente vai colocar aqui em prática nos nossos exercícios de concurso, para que vocês possam sair daqui sem nenhuma dúvida e sabendo toda a matéria da nossa aula de hoje. Então vamos para o que interessa. Galera, olha só, primeira questão. Polícia Civil do Espírito Santo, delegado de polícia. Tício, morador do Rio de Janeiro, começou a namorar Gabriela, uma jovem moradora da cidade de São Paulo. Com o passar do tempo e os efeitos da distância, Tício, motivado por ciúmes, resolveu tirar a vida de Gabriela. Pôs-se então a planejar a prática do crime em sua casa, no Rio de Janeiro, tendo adquirido uma faca, instrumento com o qual planejou executar o crime. No dia em que seguiu para São Paulo para encontrar Gabriela, que ele esperava na rodovia, Tício combinou com a jovem uma viagem de passeio para o Espírito Santo. Ao ingressar no ônibus que os levaria a São Paulo, com destino ao Espírito Santo, Tício afirmou para Gabriela que iria matá-la. Todavia, dada a calma de Tício, a jovem achou que se tratava de uma brincadeira. Durante o trajeto, Tício ofereceu a ela uma bebida contendo substância que causava perda dos sentidos. Após Gabriela beber e dormir, sob o efeito da substância, enquanto passavam pela BR-101 no Rio de Janeiro, Tício passou a desferir golpes de faca no peito da jovem. Quando chegou ao destino, Tício se entregou à polícia e Gabriela, embora tenha sido socorrida, veio a óbito ao chegar ao hospital. O crime descrito no texto foi praticado de acordo com a lei penal no momento. A. Da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Trata-se, portanto, do momento em que Tício desferiu os golpes em Gabriela. Galera, esse aqui é o nosso gabarito. De cara, letra A. Em que o agente se prepara para a promoção da conduta criminosa? Não. Em que a autoridade policial toma conhecimento? Também não. Em que é alcançada a consumação do crime? Também não. Da ação ou omissão se for concomitante ao resultado? Não, galera, está equivocado. 2. João Carlos, 30 anos, brasileiro com residência transitória na Argentina. Aproveitando-se da aquisição de material descartado em indústria gráfica falida, passou a fabricar moeda brasileira em território argentino. Galera, crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal. Aqui a gente vai ter que levar em conta a extraterritorialidade incondicionada. Já de cara, é extraterritorialidade incondicionada. E aqui também tem o princípio real, que é a tutela de bens jurídicos de interesse nacional. Vamos lá. Para garantir a diversidade da moeda falsificada, João imprimia notas de 50 e 100 ao entrar no território brasileiro. João foi revistado por policiais que encontraram notas falsificadas em meio à sua bagagem. João foi acusado da prática de crime previsto no artigo 289. De acordo com as teorias que informam a aplicação da lei penal no espaço, é correto dizer que da lei argentina em atenção à territorialidade? Não, galera. Incondicionada, sim. Já vou descartar de cara aqui condicionada porque não é. Lógica dessa territorialidade, já que o fato ocorreu em território argentino. Não. O nosso gabarito aqui é a letra B mesmo, galera. Incondicionada da lei brasileira, uma vez que o crime cometido atenta contra a fé pública. Vamos seguir. Número 3. Letra A. Otelo e Rinaldo foram denunciados e pronunciados pela prática de homicídio. Otelo como autor da conduta e Rinaldo como partícipe. Galera, isso aqui vai ser matéria das nossas próximas aulas, quando eu falar para vocês sobre concurso de pessoas, autor, coautor, partícipe, participação de menor importância, concorrência dolosa distinta. Vamos lá. Se o conselho de sentença decidir que Otelo, agente denunciado e pronunciado como autor do crime de homicídio, não praticou a conduta descrita no tipo matar alguém, ainda assim poderá decidir pela condenação de Rinaldo, partícipe que permaneceu vigia, dando cobertura ao autor Otelo, pois em relação ao concurso de pessoas aplica-se a teoria da acessoriedade limitada. Tá errado, galera. O juiz na sentença condenatória, ao verificar evidenciada a hipossuficiência econômica do condenado e a inviabilidade de suportar o pagamento da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo, ainda que aplicada em seu mínimo legal, pode excluir a aplicação e isentar o condenado do seu pagamento. Não, galera, isso aqui está errado. Na sucessão das leis penais no tempo, deve ser aplicada a lei mais favorável ao réu, seja a lei contemporânea à prática da infração penal, seja vigente na data da sentença. Correto, galera, esse aqui é o nosso gabarito. O arrependimento posterior, como causa de diminuição, tem como pressuposto para o seu reconhecimento crime patrimonial. Não, galera, bem errado isso aqui. O arrependimento posterior não tem como pressuposto a prática de um crime patrimonial. Letra E, no crime de injúria cometido contra funcionário público em razão de suas funções é admitida a exceção da verdade. Errado, galera. Vamos seguir. Número 4. Assinar a alternativa correta quanto à aplicação da lei penal. Para efeito da análise sobre o local do crime, a legislação brasileira adotou a teoria da ubiquidade. Certo, galera? Letra A. E aqui vai um macete para vocês, galera. Olha aqui, ó, a palavra luta, tá? Esse aqui é um macete para vocês nunca mais esquecerem o tempo do crime e o lugar do crime. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Com esse macete aqui, esse tipo de questão vocês não erram mais, galera. Vamos lá. O que diz a letra B? É incabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, que o resultado da incidência das disposições na íntegra seja mais favorável. Permitida, no entanto, a combinação das mencionadas leis para viciar o agente. Não, galera. A combinação de leis penais é vedada pela súmula 511 do STJ. Tá? Letra C. O Código Penal brasileiro não adotou o princípio da representação na eficácia espacial da lei penal. Errado, galera. Claro que adotou. Essa aqui está errada. Letra D. A lei penal mais grave não se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente. Errado, galera. Essa aqui é a súmula 711
do STF. Já está errado de cara, galera. STF, tá? Vamos seguir, então. Número 5. Vamos voltar aqui. Número 5, aí. João comete um crime no estrangeiro e lá é condenado a pena de 4 anos de prisão, integralmente cumprido. Pelo mesmo crime, olha a informação aqui, João é condenado a pena de 8 anos de prisão. João, galera, nesse caso, tendo sido condenado pelo mesmo crime no estrangeiro e aqui no Brasil, sendo penas de prisão de mesma natureza, há o desconto da pena, ou seja, ele ainda vai ter que cumprir 4 anos aqui no Brasil. Vamos ver qual das assertivas que nos dá essa informação. Letra A, cumprirá 8 anos de prisão? Errado. Não cumprirá pena alguma no Brasil? Errado. Não cumprirá pena alguma no Brasil? Também está errado. Cumprirá 8 anos de pena? Não. Nosso gabarito, letra E, ainda deverá cumprir 4 anos de pena no Brasil. Vamos lá. João brasileiro é vítima de um furto na cidade de Paris, na França. O autor do delito foi identificado na ocasião, José, um colega brasileiro que residia no mesmo edifício de João. A justiça francesa realizou o processo e, ao final, José foi definitivamente condenado a uma pena de 2 anos de prisão. Ambos retornaram ao país e José o fez antes mesmo de cumprir sua condenação. Nesse caso, conforme o Código Penal brasileiro, não se aplica a lei penal brasileira? Errado. Aplica sim, galera. Aplica-se a lei penal brasileira por ser o delito submetido a extraterritorialidade incondicionada? Não. A extraterritorialidade incondicionada são só aqueles bens juridicamente tutelados mais importantes. Nesse caso, não vai se aplicar. Letra C. Aplica-se a lei penal brasileira desde que haja requisição do ministro da Justiça? Também não. Aplica-se a lei penal brasileira se não estiver extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável? Certo, galera. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Letra E. Não se aplica a lei penal brasileira por ter sido crime cometido em outro país? Também está errado. Vamos ver. 2015, MP de São Paulo. Os princípios que resolvem o conflito aparente de norma são: especialidade, certo. Legalidade está errado. Intranscendência, errado. Alternatividade, certo. Especialidade, certo. Legalidade, errado. Consunção, certo. E alternatividade, certo. Especialidade, subsidiariedade, consunção, alternatividade. Esse aqui é o nosso gabarito, galera. Legalidade está fora, intranscendência aqui está fora. Alternatividade e consunção, certo. Consunção, subsidiariedade e alternatividade aqui está certo. O nosso gabarito é a letra C, galera. Vamos seguir. Número 8. Para solucionar a questão relacionada ao concurso aparente de normas, o intérprete pode valer-se, dentre outros, o princípio da especialidade. Pronto, esse aqui é o nosso gabarito, galera. Fragmentaridade, anterioridade, irretroatividade e taxatividade, isso aqui diz respeito ao princípio da legalidade. Seus desdobramentos do princípio da legalidade, galera. Questão número 9. Constituem princípios que se destinam a solucionar o conflito aparente de normas. De novo, galera. Proporcionalidade, errado. Especialidade, certo. Excepcionalidade, errado. Proporcionalidade, errado. Especialidade, certo. Fragmentariedade, errado. Subsidiariedade, certo. Especialidade, certo. Letra D. Excepcionalidade, errado. Subsidiariedade, certo. Para fechar agora, galera, questão número 10, MP aqui do Rio Grande do Sul, do nosso estado. Considere abaixo a norma disposta no artigo 7º, inciso 2º, linha C do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Esse inciso 2, em sua linha C, define o princípio da proteção? Não, galera. Justiça universal? Também não. Representação, correto, ou da bandeira, defesa e territorialidade? Não. Princípio da representação ou da bandeira, galera. Bandeira. Tá? Com isso, galera, a gente fecha esse nosso bloco de resolução de questões aqui no nosso segundo bloco de direito penal. Na aula que vem eu vou começar a tratar com vocês sobre a relação de causalidade, vou começar a entrar na questão da culpa, na questão do dolo, tentativa, consumação, teoria do crime, que é uma parte extremamente importante. Então, vocês podem verificar aqui ao lado que vai ter também toda a matéria de processo penal e de legislação penal especial. Então, meus queridos, fiquem com Deus, bons estudos, mantenham-se firmes nos objetivos de vocês e até a próxima. Valeu!